Olá, mentes curiosas! Bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje mergulhamos na vida e na mente de um único homem que, com uma ideia, reconfigurou nossa compreensão da própria vida. Falamos, é claro, de Charles Robert Darwin, um homem cuja obra continua a gerar tanto assombro quanto debate, mais de um século e meio após sua publicação. Mas qual é o seu verdadeiro legado? Por que este naturalista inglês do século XIX ainda é tão relevante? Seu legado não é apenas uma teoria sobre macacos e tentilhões. É uma revolução conceitual que abalou os alicerces da biologia, da religião, da filosofia e da política. É a história de como a ciência nos obrigou a repensar nosso lugar no universo. A pergunta que Darwin ousou levantar é talvez a mais profunda de todas. Por que existe esta assombrosa, quase infinita diversidade de seres vivos? Por que um beija-flor pode pairar no ar e uma baleia pode navegar pelas profundezas? E que lugar nós, humanos, ocupamos nesta vasta tapeçaria biológica? Sua resposta mudou tudo. Neste ensaio visual, não apenas exploraremos sua famosa teoria da evolução por seleção natural, iremos além. Rastrearemos a origem da ideia desde sua épica viagem no Beagle até a silenciosa gestação em seu estudo. Analisaremos como essa ideia redefiniu a biologia e como, para o bem ou para o mal, transbordou a ciência para mudar o pensamento humano. Antes de começar, um breve comentário. Para dar vida a esta narração, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que vêm. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos. Nem sempre serão uma representação literal, mas um acompanhamento visual para que vocês deixem a imaginação voar comigo. Espero de coração que gostem. Para entender a magnitude da revolução darwiniana, primeiro devemos viajar ao mundo em que nasceu. No início do século XIX, a visão dominante no Ocidente era a do fixismo. Acreditava-se que cada espécie havia sido criada tal como a vemos, perfeita e imutável, por um ato divino. Era um mundo ordenado, estático e com o ser humano em sua cúspide. Essa ideia, conhecida como criacionismo, não era apenas uma crença religiosa. Era o paradigma científico dominante. Naturalistas como Carl Linnaeus dedicaram suas vidas a classificar a criação de Deus, vendo na adaptação de um pássaro a uma flor uma prova de design inteligente e benevolente. O mundo era visto como uma biblioteca divina e cada espécie era um livro. No entanto, sob a superfície deste mundo ordenado começavam a surgir rachaduras. Os geólogos, como Charles Lyell, estavam descobrindo que a Terra era imensamente mais antiga do que se pensava. Falavam de milhões de anos de mudança lenta e gradual, de montanhas que se erguiam e vales que se erodiam. O cenário do drama da vida era muito mais antigo e dinâmico. E então havia os fósseis. Os ossos de dragão e as conchas nas montanhas já não podiam ser ignorados. Desenterravam-se criaturas gigantescas que já não existiam, como mastodontes e répteis marinhos colossais. Onde essas criaturas extintas se encaixavam em um plano perfeito e imutável. A ideia da extinção era em si mesma um desafio radical. Mesmo dentro da biologia, alguns pensadores, como Jean-Baptiste Lamarck, já propunham que as espécies poderiam mudar. Lamarck sugeriu a herança dos caracteres adquiridos. A ideia de que, se uma girafa esticasse o pescoço para alcançar folhas mais altas, seus filhos nasceriam com pescoços ligeiramente mais longos. Embora hoje saibamos que seu mecanismo estava incorreto, Lamarck abriu a porta para a própria ideia da evolução. Existia também a criação seletiva. Fazendeiros e criadores de pombos sabiam há séculos que podiam modificar as espécies. Podiam cruzar as vacas mais leiteiras ou os cães mais rápidos para acentuar essas características em poucas gerações. A variação era evidente para qualquer um que trabalhasse com a natureza. A pergunta era que força faria isso no mundo selvagem. Este era o mundo intelectualmente fértil, mas conflituoso, em que Charles Darwin nasceu em 1809. Um mundo à beira de uma revelação que sustentava firmemente uma visão estática da vida, enquanto as evidências de um passado dinâmico e mutável se acumulavam sob seus pés. Faltava a peça-chave, o mecanismo que explicaria tudo. O jovem Charles Darwin não parecia destinado a ser um revolucionário. Nascido em uma família abastada, foi um estudante de medicina medíocre em Edimburgo e depois um estudante de teologia em Cambridge. Sua verdadeira paixão não era nem o púlpito nem o centro cirúrgico, mas a história natural. Colecionar besouros, observar aves e a geologia eram suas verdadeiras vocações. Seu professor em Cambridge, John Stevens Henslow, reconheceu essa paixão. Foi ele quem recomendou Darwin para um cargo não remunerado que mudaria sua vida e a história da ciência. O cargo de naturalista e acompanhante do capitão Robert Fitzroy a bordo do navio de exploração HMS Beagle. A missão era mapear a costa da América do Sul.
Em 1831, com 22 anos, Darwin zarpou. A viagem, que deveria durar 2 anos, estendeu-se para 5. É impossível exagerar o impacto desta expedição. Para Darwin, foi uma imersão total na diversidade da vida e na profundidade do tempo geológico. Foi sua verdadeira universidade e o laboratório onde nasceria sua teoria. Nas selvas do Brasil, Darwin ficou impressionado pela luta pela existência. Viu um emaranhado de vida, plantas, insetos e animais competindo ferozmente por espaço, luz e alimento. Não era o jardim pacífico e planejado que imaginava, mas um campo de batalha dinâmico e superpovoado. Uma guerra da natureza, como ele a chamou. Na Argentina, fez uma descoberta crucial. Desenterrou fósseis de preguiças e tatus gigantes como o megatério. O fascinante foi que essas bestas extintas eram surpreendentemente semelhantes, embora muito maiores, às preguiças e tatus que viviam na mesma região. Era uma lei de sucessão de tipos. Por que as espécies extintas e as vivas em um mesmo lugar se pareciam tanto? Enquanto estava no Chile, Darwin experimentou um terremoto massivo. Viu com seus próprios olhos como a Terra se elevava permanentemente vários pés. Encontrou conchas marinhas fósseis no alto dos Andes. Isso foi uma revelação. As lentas forças geológicas das quais Lyell falava eram reais e podiam criar montanhas. A Terra não era estática, mudava ativamente. O Beagle navegou pelo Cabo Horn e cruzou no Pacífico. A viagem o levou a lugares remotos, expondo a uma variedade de formas de vida e culturas humanas. Observou as diferenças entre os povos indígenas, o que também semeou sementes em sua mente sobre a variação dentro da espécie humana e sua relação com o ambiente. E então, em 1835, o Beagle chegou a um arquipélago vulcânico insignificante e remoto a 600 milhas da costa do Equador. Um lugar que se tornaria sinônimo de seu nome e da própria biologia. As Ilhas Galápagos. À primeira vista, Galápagos era um inferno vulcânico. Mas Darwin, como naturalista treinado, olhou mais de perto. Notou as iguanas marinhas, os únicos lagartos que se alimentavam no oceano. E observou as tartarugas gigantes, notando que os habitantes locais podiam saber de que ilha vinha uma tartaruga apenas pela forma de seu casco. Mas a pista mais famosa, embora Darwin não a tenha apreciado completamente naquele momento, foram os tentilhões. Ele coletou vários desses pássaros de aspecto similar, mas com bicos notavelmente diferentes. Alguns tinham bicos robustos para triturar sementes, outros bicos finos para capturar insetos e outros até usavam ferramentas. Ele os classificou incorretamente pensando que eram tipos de aves diferentes. Darwin também notou os sabiás galhofeiros, mockingbirds. Ao contrário dos tentilhões, ele percebeu que os sabiás galhofeiros eram diferentes em cada ilha. Eram semelhantes aos do continente, mas claramente variedades distintas. Por que cada ilha teria sua própria versão? Seriam espécies separadas criadas para cada pedaço de rocha vulcânica? A dúvida começou a se enraizar. Quando Darwin retornou à Inglaterra em 1836, era um cientista respeitado graças às coleções que havia enviado. Mas em sua mente ele carregava um quebra-cabeça colossal. Tinha todas as peças, mas ainda não via a imagem completa. Dedicou-se a organizar suas descobertas e a consultar especialistas. O ornitólogo John Gould lhe deu uma notícia surpreendente. Aqueles pássaros que Darwin havia coletado em Galápagos não eram tipos diferentes de aves. Eram todos, na verdade, tentilhões. Espécies distintas, mas todas descendentes de um ancestral comum. O mesmo ocorria com os sabiás galhofeiros. Este foi um momento eureka fundamental. A conclusão era ineludível. As espécies não eram fixas. Um grupo de tentilhões ancestrais deve ter chegado do continente sul-americano a Galápagos. Então, isolados em diferentes ilhas, com diferentes fontes de alimento, transformaram-se lentamente. Haviam evoluído em novas espécies, cada uma adaptada ao seu ambiente particular. Essa ideia de descendência com modificação explicava as outras pistas. Explicava por que os fósseis de tatus se pareciam com os tatus vivos da mesma área. Eram seus ancestrais. Explicava por que as espécies nas ilhas se pareciam com as do continente mais próximo. Haviam migrado de lá e depois mudado. Em 1837, Darwin desenhou um esboço em seu caderno. Um simples diagrama de árvore. Na base ele escreveu 1, representando um ancestral comum. Dele surgiam ramos que, por sua vez, se dividiam em mais ramos e raminhos, alguns dos quais terminavam, extinção, e outros continuavam. Acima ele escreveu penso. Era a primeira visualização da árvore da vida. Darwin tinha a evidência de que a evolução ocorria. Os fósseis, a biogeografia das ilhas, as similaridades anatômicas, tudo apontava para isso. Mas faltava o mais importante, o mecanismo. Como ocorria a mudança? Qual era a força natural que, como um criador de pombos, selecionava quais características sobreviviam e quais desapareciam? A resposta lhe chegou, curiosamente, não da biologia, mas da economia.
Em 1838, Darwin leu Um Ensaio sobre o Princípio da População, do economista Thomas Malthus. Malthus argumentava algo sombrio, que as populações humanas crescem exponencialmente enquanto os recursos comida crescem aritmeticamente. Esse desequilíbrio, segundo Malthus, significava que a vida humana estava condenada a uma luta pela existência, onde a fome, a doença e a guerra eram controles naturais da população. Para muitos era uma ideia deprimente. Para Darwin foi a segunda eureka. Ele percebeu que essa luta não se aplicava apenas aos humanos, mas a toda a natureza. Darwin conectou as peças. Primeiro, todos os organismos produzem mais descendência do que pode sobreviver. Um carvalho produz milhares de bolotas, um peixe põe milhões de ovos. Segundo, dentro de qualquer espécie há variação natural. Alguns cervos nascem ligeiramente mais rápidos, outros ligeiramente mais lentos. Terceiro, se há mais indivíduos do que podem sobreviver à luta de Malthus e existe variação, então aqueles indivíduos com variações que lhes deem uma ligeira vantagem em seu ambiente, o cervo mais rápido, o carvalho com raízes mais profundas, terão mais probabilidades de sobreviver, reproduzir-se e passar essa vantagem para seus filhos. E quarto, ao longo de éons, de tempo geológico profundo, esse acúmulo de pequenas vantagens, geração após geração, faria com que uma espécie mudasse. Ela se adaptaria ao seu ambiente. Eventualmente poderia dar origem a uma espécie completamente nova. Não era um criador divino. Era a própria natureza que selecionava. Darwin chamou-a de seleção natural. Era o mecanismo. Era a resposta. Era simples, elegante e assustadoramente impessoal. Não exigia um designer, apenas tempo, variação, herança e luta. Darwin tinha sua teoria completa, mas sabia o terremoto que provocaria. Era, como ele escreveu a um amigo, como confessar um assassinato. Darwin não publicou imediatamente. Passou as 2 décadas seguintes acumulando uma montanha de evidências. Tornou-se um especialista mundial em cracas, passando 8 anos classificando-as. Estudou a criação de pombos, a distribuição de plantas, a anatomia comparada. Queria que seu argumento fosse irrefutável. Estava se preparando para uma guerra intelectual, mas então, em 1858, 20 anos depois de sua eureka, Darwin recebeu uma carta que mudou tudo. Vinha de um jovem naturalista chamado Alfred Russel Wallace, que estava trabalhando no arquipélago malaio. No meio de um ataque de febre, Wallace havia chegado de forma independente à mesma ideia exata. Wallace, assim como Darwin, havia lido Malthus. Assim como Darwin, havia visto a luta pela existência e a variação na natureza. Em sua carta, Wallace esboçava a teoria da evolução por seleção natural. Darwin ficou devastado. Temia que o trabalho de toda a sua vida tivesse sido em vão. Seus amigos, o geólogo Charles Lyell e o botânico Joseph Hooker, organizaram uma solução de compromisso. Apresentaram conjuntamente os trabalhos de Darwin e Wallace na Sociedade Linneana de Londres. Foi um evento surpreendentemente tranquilo. A ideia era tão radical que, a princípio, poucos captaram sua plena implicação. O evento conjunto impulsionou Darwin a publicar. Abandonou seus planos de um livro monstruosamente grande e apressou-se a escrever um resumo. Esse resumo se tornou um dos livros mais importantes já escritos. Em 1859 publicou Sobre a Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. O livro foi uma bomba. Esgotou-se no primeiro dia. Ao contrário de um artigo acadêmico seco, estava escrito para o público em geral. Era um argumento longo, denso, mas eloquente e acessível. Darwin guiava o leitor através da criação de pombos, dos tentilhões de Galápagos, dos fósseis e da luta pela vida. Construiu seu caso tijolo por tijolo. A reação foi imediata e sísmica. Alguns cientistas, como Thomas Henry Huxley, conhecido como o Bulldog de Darwin, abraçaram a teoria de imediato, vendo nela o poder explicativo que a biologia precisava desesperadamente. Viram como unificava observações díspares em uma única narrativa coerente. Outros, incluindo muitos dos antigos mentores de Darwin e cientistas respeitados, a rejeitaram. Não podiam aceitar um mecanismo tão cego, aleatório e impessoal. Parecia-lhes que eliminava o design, o propósito e a moralidade do universo. O geólogo Adam Sedgwick escreveu que a teoria era um pântano de falsidade. O debate mais famoso ocorreu em 1860 em Oxford entre Huxley e o bispo Samuel Wilberforce. Segundo a lenda, Wilberforce perguntou zombeteiramente a Huxley se ele descendia do macaco por parte de avô ou de avó. Huxley replicou que preferia descender de um macaco a de um homem que usava seus dons para obscurecer a verdade. Notavelmente, em A Origem das Espécies, Darwin mal mencionou a evolução humana. Ele sabia que era o ponto mais controverso.
Limitou-se a uma única e famosa frase profética no final: lançar-se à luz sobre a origem do homem e sua história. Mas todos sabiam o que isso implicava. Esse era o verdadeiro centro da tempestade. Revisitemos a ideia central: a seleção natural. Muitas vezes é mal interpretada como a sobrevivência do mais forte em um sentido de força bruta. Mas forte, fittest em inglês, para Darwin significava o que melhor se adapta ou o que melhor se encaixa. O organismo que está mais bem adaptado ao seu nicho ecológico específico não é um processo consciente. A natureza não quer nada, é um processo de eliminação. O ambiente, seja pelo clima, pelos predadores ou pela competição, simplesmente filtra as variações que não funcionam. As que funcionam, por pura casualidade, reproduzem-se mais. É um escultor cego que esculpe uma estátua eliminando pedra? Outro pilar é a variação aleatória. Este é outro ponto de confusão. A variação, as pequenas diferenças entre pais e filhos, surge ao acaso. Darwin não sabia como. A genética e as mutações do DNA eram desconhecidas para ele, mas observou que acontecia. A seleção, no entanto, não é aleatória. É o oposto. Seleciona rigorosamente as variações úteis. O ingrediente final é o tempo profundo. A seleção natural é um processo incrivelmente lento. As pequenas mudanças são invisíveis em uma única geração. Mas dados os milhões e milhões de anos que os geólogos haviam descoberto, Darwin compreendeu que essas mudanças diminutas podiam acumular-se para criar a imensa diversidade que vemos. O tempo era o motor. Peguemos um exemplo clássico: a mariposa salpicada da Inglaterra. Antes da Revolução Industrial, a maioria era de cor clara, camuflando-se perfeitamente contra os líquenes das árvores. Existia uma rara mutação escura. Quando as fábricas cobriram as árvores de fuligem, os pássaros comeram facilmente as mariposas claras. As escuras, agora camufladas, sobreviveram e se reproduziram. Em poucas décadas, a população de mariposas nas cidades industriais tornou-se quase completamente escura. Isso não foi porque as mariposas tentaram ficar escuras. Foi porque a variação escura, que sempre havia existido, de repente se tornou uma vantagem de sobrevivência massiva. É a seleção natural em ação observada pelo homem. Este mesmo princípio explica a resistência aos antibióticos. Quando usamos um antibiótico, matamos a maioria das bactérias. Mas se algumas poucas, por uma mutação aleatória, são resistentes, sobreviverão. Sem concorrência, reproduzirão-se rapidamente e logo toda a infecção estará composta por superbactérias resistentes. É evolução em alta velocidade. E, claro, explica os bicos dos tentilhões de Galápagos. Em uma ilha com sementes duras, os tentilhões com bicos ligeiramente mais fortes sobreviveram melhor às secas. Em uma ilha com insetos em fendas, os bicos finos foram a vantagem. Duas populações, separadas e filtradas por diferentes pressões, tornaram-se duas espécies. A segunda grande ideia inseparável da seleção natural é o ancestral comum. A implicação mais profunda da árvore da vida de Darwin. Significa que toda a vida na Terra está relacionada. Você, eu, um chimpanzé, um carvalho, uma bactéria. Todos compartilhamos um ancestral comum, universal, se você retroceder o suficiente no tempo. Essa ideia é a que unifica toda a biologia. Explica por que o braço de um humano, a asa de um morcego, a barbatana de uma baleia e a pata de um cavalo têm a mesma estrutura óssea básica. São homólogos. Não são desenhados separadamente, são modificações de uma mesma estrutura ancestral. É a descendência com modificação tornada visível. Darwin finalmente abordou o problema humano em 1871 em seu livro A Origem do Homem. Aqui aplicou sua teoria diretamente à nossa espécie. Argumentou que nós, como qualquer outra espécie, havíamos evoluído de um ancestral anterior. Apontou nossas similaridades anatômicas com os grandes símios, concluindo que nosso ancestral comum mais próximo estava na África. Isto foi para muitos a parte mais difícil de aceitar. Não apenas que a vida evoluía, mas que a humanidade não era uma criação especial e separada. Éramos parte da árvore da vida, um macaco glorificado, como disseram seus críticos. Isso desafiava milênios de pensamento filosófico e religioso que situava o homem em um pedestal, separado da natureza. Darwin foi além. Em A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, argumentou que nossas emoções mais profundas, medo, raiva, amor, surpresa, também tinham raízes evolutivas. As expressões faciais, como mostrar os dentes com raiva, eram vestígios de ações úteis em nossos ancestrais animais, como preparar-se para morder. A revolução de Darwin, portanto, não foi apenas biológica, foi cosmológica. Copérnico moveu a Terra do centro do universo. Darwin moveu o ser humano do centro da criação. Ele nos transformou de anjos caídos em símios eretos.
Foi o golpe final ao antropocentrismo a ideia de que o universo gira em torno de nós? Dentro da biologia, o impacto foi total. A teoria da evolução por seleção natural tornou-se o grande princípio unificador. Antes de Darwin, a biologia era um conjunto de fatos díspares como um catálogo. Depois de Darwin, tinha uma narrativa central. O biólogo Theodosius Dobzhansky diria mais tarde: nada em biologia faz sentido exceto a luz da evolução. A paleontologia se transformou. De ser uma busca de curiosidades, tornou-se a busca de elos perdidos, ou mais precisamente formas de transição. A descoberta do Archaeopteryx, uma criatura com penas de pássaro e esqueleto de réptil, foi uma confirmação espetacular da previsão de Darwin de que tais formas intermediárias deveriam existir. A anatomia comparada e a embriologia ganharam um novo sentido. Por que os embriões humanos têm estruturas semelhantes às brânquias dos peixes em suas primeiras etapas? Não era um design caprichoso, mas um vestígio de nosso passado evolutivo aquático? Nosso desenvolvimento embrionário, de certo modo, recapitula nossa história ancestral. No entanto, a teoria de Darwin tinha uma grande lacuna e ele sabia disso. Não podia explicar como a herança era transmitida. Como os pais passavam as características para seus filhos? E como a variação era criada em primeiro lugar? A ideia dominante da herança mista, como misturar tinta, na verdade contradizia sua teoria, já que diluiria qualquer nova vantagem. Ironicamente, a resposta estava sendo descoberta na mesma época por um monge agostiniano na Morávia, Gregor Mendel. Seus experimentos com ervilhas revelaram a herança particulada, os genes, que não se misturam, mas sim se transmitem como unidades discretas. Mas seu trabalho permaneceu na obscuridade até o início do século XX. Quando o trabalho de Mendel foi redescoberto, não foi imediatamente visto como a salvação de Darwin, mas sim como uma teoria rival. Passaram-se décadas, até os anos 30 e 40, para que ocorresse a síntese moderna. Cientistas como Fisher, Haldane e Wright fundiram a genética mendeliana com a seleção natural de Darwin. Criaram a base da biologia evolutiva moderna. Essa síntese definiu a evolução como uma mudança nas frequências dos alelos, variantes de genes, em uma população ao longo do tempo. A variação que Darwin observou era causada por mutações aleatórias no DNA. A seleção natural era o filtro que decidia quais mutações se tornariam mais comuns. A lacuna de Darwin estava preenchida. Mas o legado de Darwin estendeu-se muito além da biologia, muitas vezes de maneiras que ele nunca previu e que provavelmente teria desaprovado. A ideia de luta pela existência foi sequestrada por filósofos e economistas para criar uma ideologia perigosa: o darwinismo social. Pensadores como Herbert Spencer cunharam a frase sobrevivência do mais apto e a aplicaram às sociedades humanas. Argumentaram que a competição econômica implacável, o colonialismo e a desigualdade social eram simplesmente a natureza selecionando os indivíduos, raças e nações superiores. Era uma justificativa científica para a crueldade e o laissez-faire econômico. Essa distorção do pensamento de Darwin teve consequências catastróficas. Tornou-se a base ideológica da eugenia, o movimento que buscava melhorar a raça humana através da criação seletiva, muitas vezes forçada, e da esterilização daqueles considerados não aptos. Isso, por sua vez, influenciou diretamente as ideologias raciais genocidas do século XX. É crucial entender que isso não é o darwinismo, é uma falácia naturalista. É tomar uma descrição de como funciona a natureza, um processo cego e amoral, e convertê-la em uma prescrição de como deve a sociedade humana se organizar, um guia moral. Darwin descreveu um é, não um deve. Na frente religiosa, o conflito foi e continua sendo profundo. Ao propor um mecanismo natural para a criação da diversidade e da complexidade da vida, Darwin eliminou a necessidade de um designer divino que interviesse em cada passo. Para os literalistas bíblicos, isso era uma heresia direta. O famoso julgamento do macaco de Scopes em 1925, no Tennessee, onde um professor foi julgado por ensinar a evolução, simbolizou este choque cultural nos Estados Unidos. Um conflito entre a ciência moderna e o fundamentalismo religioso que, em muitas partes do mundo, continua até nossos dias. No entanto, muitas tradições religiosas encontraram formas de reconciliar a fé com a evolução. O Papa João Paulo II, por exemplo, afirmou que a evolução era mais do que uma hipótese e que o corpo humano poderia ter evoluído, enquanto a alma espiritual é de criação divina. Para muitos, a ciência explica o como e a fé explica o porquê. Na filosofia, essa evolução mudou as perguntas. Desafiou a ideia de uma natureza humana fixa e eterna. Se evoluímos, nossa moralidade também evoluiu?
Surgiu o campo da psicologia evolutiva, que busca entender nossos comportamentos modernos, como o medo de cobras ou a cooperação social, como adaptações que ajudaram nossos ancestrais a sobreviver. O pensamento darwiniano também influenciou a economia e a tecnologia. A ideia de algoritmos evolutivos em informática utiliza os princípios de variação e seleção para evoluir soluções para problemas complexos, como o design de uma asa de avião ou uma estratégia de investimento, que nenhum humano poderia projetar do zero. Hoje, mais de 160 anos depois, a teoria de Darwin é a pedra angular de toda a ciência biológica. Não é apenas uma teoria no sentido coloquial. É uma teoria científica, o que significa que é uma explicação esmagadoramente apoiada pela evidência, provada milhões de vezes e que unifica um vasto campo de estudo. A descoberta da estrutura do DNA em 1953 por Watson, Crick, Franklin e Wilkins foi a confirmação definitiva. O DNA é o mecanismo de herança que Darwin desconhecia. O código genético é universal. O fato de que uma bactéria possa ler um gene humano é a prova irrefutável do ancestral comum. Todos estamos escritos na mesma linguagem. A genômica moderna nos permite rastrear a evolução com uma precisão impensável. Podemos comparar genomas inteiros e ver que compartilhamos 98% do nosso DNA com os chimpanzés. Podemos rastrear a migração humana para fora da África lendo as assinaturas genéticas nas populações modernas. Campos novos como Evo-Devo, Biologia Evolutiva do Desenvolvimento, estudam como pequenas mudanças nos genes mestres que controlam o desenvolvimento embrionário podem levar a grandes mudanças na forma do corpo. Como o mesmo gene pode ativar o desenvolvimento de um olho em uma mosca ou em um rato. É a caixa de ferramentas da evolução. A medicina moderna é incompreensível sem a evolução. Não só para entender a resistência aos antibióticos, mas para entender as doenças virais. Os vírus como a gripe ou o HIV evoluem tão rápido que devemos criar novas vacinas constantemente. Estamos em uma corrida armamentista evolutiva. A teoria de Darwin também é crucial para a conservação. Ao entender como as espécies se adaptam aos seus ambientes, podemos prever melhor como responderão às mudanças climáticas. Entendemos que a biodiversidade não é apenas bonita, é o repositório de milhões de anos de soluções evolutivas. Perdê-la é apagar a biblioteca da vida. Claro, a ciência avançou. Hoje sabemos que a evolução não é sempre lenta e gradual. Eventos como o equilíbrio pontuado, longos períodos de estabilidade, seguidos de mudanças rápidas, e a transferência horizontal de genes, especialmente em bactérias, adicionam complexidade ao modelo original de Darwin. Mas não o substituem, o refinam. Darwin mesmo era um homem complexo. Um produto de seu tempo, com visões sobre raça e gênero que hoje nos parecem antiquadas, mas que para sua época eram relativamente progressistas. Foi um pai devoto, um cientista meticuloso e um homem atormentado por sua própria teoria e doença crônica. Morreu em 1882 e, em um testemunho de sua estatura, foi enterrado na Abadia de Westminster, ao lado de Isaac Newton. O establishment, que tanto temia contradizer, finalmente o reconheceu como um dos maiores cientistas da nação, se não o maior. O legado de Charles Darwin, então, é duplo. Por um lado, ele nos deu a teoria científica que unifica toda a vida. Nos proporcionou uma estrutura para entender de onde viemos e como a assombrosa diversidade da Terra veio a ser. É a base da biologia, da medicina e da ecologia modernas. Por outro lado, seu legado é filosófico. Ele nos obrigou a aceitar que não estamos separados da natureza, mas sim que somos uma parte intrínseca dela. Somos o produto de um processo natural, cego e maravilhoso que está em andamento há quase 4 bilhões de anos. Somos o universo se tornando consciente de si mesmo? Sua teoria é, em suas próprias palavras, uma visão com grandeza. Perto do final de A Origem das Espécies, ele escreveu: há grandeza nesta visão da vida, que enquanto este planeta foi girando segundo a lei fixa da gravidade, de um começo tão simples, infinitas formas mais belas e maravilhosas evoluíram e estão evoluindo. O legado de Darwin não é uma ideia que nos degrada, mas sim uma que nos conecta. Nos ensina que estamos aparentados com a estrela do mar e o carvalho. Nos dá uma história de origem baseada em evidências, uma narrativa de mudança, luta, adaptação e profunda interconexão. E essa é talvez a ideia mais poderosa e humilde de todas. Obrigado por me acompanhar nesta análise profunda. Explorar essas ideias que moldaram nosso mundo moderno é um privilégio, e compartilhá-lo com vocês é ainda mais. Espero que esta jornada pelo pensamento de Darwin tenha sido tão fascinante para vocês quanto para mim.
Se você gosta desses ensaios visuais que buscam entender o mundo, por favor, inscreva-se no canal e ative as notificações. E eu adoraria ler vocês. Que ideia de Darwin ou que distorção de seu legado mais impactou você? Deixe nos comentários.